Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos concluindo nessa semana a última lição do primeiro trimestre de 2020. Nós estudamos nesse trimestre a raça humana, origem, doutrina e redenção. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. No site você tem também uma mensagem escrita que introduz o assunto de cada lição da Escola Bíblica Dominical. No site também nós temos, aqueles hinos que são indicados para nós cantarmos na introdução da Escola Bíblica Dominical. Você encontra também lá no site tanto a letra quanto a música do hino. Também nós temos no nosso site esses slides que você vê ao fundo, que você pode baixar quando você quiser, no seu tablet, no seu computador, no seu telefone, enfim, para que possamos juntos crescermos, não só na graça, mas também crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Seja bem-vindo. Vamos ao nosso estudo. Nós estamos estudando a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o texto áureo. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar o texto que vai nos ensinar, que vai nos esclarecer sobre o novo homem em Jesus Cristo. É um texto muito conhecido da igreja, que está registrado em João capítulo 3, versículos de 1 a 16. E aqui nós encontramos descrito o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe entre os judeus, ele era como se fosse um governador, ele era líder dos judeus no Sinédrio, e ele quis ter esse encontro com Jesus. Só que ele não podia ir a público encontrar com Jesus, então ele marcou um encontro com Jesus Cristo à noite, e ele foi ter esse encontro com Cristo. O versículo de número 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele tinha o poder, ele tinha a autoridade de ensinar, ele era mestre dos judeus, ele ensinava a palavra de Deus, ele era um teólogo, ele entendia todo o Antigo Testamento e, portanto, ele era esse príncipe. Tanto que Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel e não sabe todas essas coisas. Então, o texto da leitura diária da nossa Escola Bíblica Dominical, ele traz esta história. Dentro desta história, nós vamos aprender como um homem torna, ou seja, como que ele se torna um novo homem. Nicodemos era um homem que conhecia a lei de Deus, mas ele não conhecia a graça, ele não conhecia Jesus, ele não tinha o conhecimento da salvação, como que um homem ele poderia nascer de novo
sendo ainda velho. Isso é o que nós vamos estudar dentro da nossa lição. Então nós vamos ver o diálogo que ele vai ter com Cristo, e isso tudo vai nos esclarecer como um homem torna-se novo em Cristo Jesus. E o versículo 16, o mais conhecido de nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A introdução da nossa lição: Nicodemos não sabia o que era um novo homem, mas o que é realmente um novo homem. Para termos esse conhecimento do que realmente é um novo homem, nós vamos ver o que é o velho homem. Então, para entendermos o novo, precisamos entender o velho. Na lógica humana, sabemos que é natural o novo ficar velho, porém a Bíblia não transforma o homem velho, mas sim o velho homem. Por isso Nicodemos não entendeu quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem velho nunca voltará a ser um homem novo, mas o velho homem, mesmo sendo um homem velho, pode nascer de novo e tornar-se um novo homem em Cristo Jesus. João capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz que e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, ou seja, ele vai elogiar a Cristo. E diz, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, um homem velho nunca voltará a ser um homem novo, mas o velho homem, mesmo sendo um homem velho, pode nascer de novo e tornar-se um novo homem em Cristo Jesus. Por isso é que você vê muitas pessoas de idades se convertendo a Cristo, muitos idosos se convertendo ao Senhor Jesus, aceitando Cristo e tornando-se uma nova pessoa em Cristo Jesus, mudando o seu comportamento de vida para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falava de coisas espirituais, porém Nicodemos entendia naturalmente. Veja que Jesus estava falando das coisas espirituais. Nicodemos entendia de uma forma natural, achando que uma pessoa, para nascer de novo, teria que voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente. João 3:4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Essa foi a pergunta que Nicodemos fez a Cristo. Então o primeiro tópico da nossa lição diz assim, o nascimento do novo homem. O que é nascer da água e nascer do Espírito? Nascer da água é o mesmo que nascer da palavra. Jesus Cristo é o verbo. Jesus é o verbo, ou seja, ele é a palavra encarnada, conforme João capítulo 1 e o versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Efésios capítulo 5, versículo de número 16, também diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, nascer da água é nascer da palavra. A palavra de Deus, ela lava o homem, ela limpa o homem de todos os seus pecados, fazendo com que ele torne-se agora uma nova pessoa, um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus é a água que produz vida naqueles que são purificados por ele. Então, o que é nascer da água e do Espírito? Então, nascer da água. João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, Jesus Cristo, ele é a água que produz vida naqueles que são purificados por ele. Se você tem sede de Cristo, se você quer ser limpo por esta palavra, Jesus Cristo, ele lava a sua vida, ele limpa o seu coração, ele limpa a sua mente, porque ele é a palavra, mas ele também é a água que nos purifica, que nos lava de todo pecado. Então venha Cristo, ele sacia a sua sede espiritual, ele sacia aquilo que você quer, aquilo que o seu anseio, aquilo que você tem sede, só em Jesus você pode encontrar. Nascer do Espírito é o mesmo que nascer de Deus. E os que nascem de Deus são filhos de Deus. Ok? Então o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles que nascem de Deus não é os mesmos que nascem da carne. Quando nós nascemos da carne, a nossa vida é uma vida natural. Mas quando nós nascemos de Deus, quando nós recebemos a Cristo, deixamos ele entrar na nossa vida, lavar o nosso interior, limpar a nossa mente, entrar no nosso coração, agora nós não somos mais homens naturais, nós somos agora homens espirituais, porque nós recebemos Deus na nossa vida. Nós agora nascemos de Deus. Então o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3 e 6. Apesar do pecado do primeiro Adão, podemos renascer para Deus por meio dos méritos de Jesus, que é o último Adão, simboliza o último Adão. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos o homem, nós éramos pecadores, porque o nosso nascimento era a partir do homem velho, de Adão ou da carne, mas Deus enviou Jesus Cristo, ele morreu por nossos pecados. Deus dá a oportunidade de o homem agora ser um homem espiritual, nascendo dele, nascendo de Deus. João 1, 12 e 13 também é muito importante para nós, diz assim: mas a todos quanto receberam, ou seja, quando você recebe Deus na sua vida, quando você recebe Jesus no seu coração, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Então,
O homem tem a oportunidade de nascer de Deus e tornar-se então, deixar de ser o homem natural para ser o homem espiritual. Ou seja, podemos ser homem, mas podemos ser homens espirituais quando nós nascemos de Deus. A atuação do Espírito Santo em nós é o maior presente de Deus. Quando o Espírito Santo atua na nossa vida, quando nós deixamos ele atuar e trabalhar na nossa vida, esse é o maior presente que Deus dá ao homem, é a maior dádiva de Deus para o homem. Quando o velho homem é substituído pelo novo homem, o Espírito Santo entra em ação e agora ele vai fazer uma limpeza no seu interior. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja que o velho homem, ele pode ser substituído pelo novo homem. Quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo entra em ação na vida do homem, que abre o seu coração para Deus, desejoso de ser uma pessoa, um novo homem em Cristo Jesus, e ele faz uma limpeza no interior do homem. Então este homem que era velho, com coisas velhas, com o pecado, cheio de traumas, cheio de problemas, cheio de dificuldades, que não sabia de onde veio, que não sabe onde está, não sabe para onde vai, ele está perdido, mas o Espírito Santo guia, o orienta, e agora ele torna-se uma nova pessoa. O caráter do novo homem é formado pelo poder do Espírito Santo atuando na vida deste homem. E aquilo que ele fazia e que desagrada a Deus vai sendo tirado. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhando conforme o homem vai deixando o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo vai tirando toda a velha vida, tirando todos os traumas, tirando todas as dificuldades, a mente suja, a imoralidade, o pecado. O Espírito Santo vai fazendo uma limpeza neste velho homem, para que este velho homem seja um novo homem. Efésios 4, 25 a 32 diz assim: por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Veja o que é uma velha vida. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros, agora já um novo homem, benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também vos perdoou em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui o velho homem sendo tirado, características do velho homem e características do novo homem. Um novo homem, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é perdoador. Enfim, ele reconhece que Deus o aceitou através de Cristo Jesus
perdoando todos os seus pecados. A nossa comunhão com Deus é restaurada com a atuação do Espírito Santo em nosso interior, que é o templo e morada da Santíssima Trindade. Quando o homem, então, recebe Cristo na sua vida, o Espírito Santo limpa todo o seu interior, ele passa a ser morada. Começa a habitar o Pai, o Filho, o Espírito Santo faz morada na sua vida. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que a nossa comunhão, a comunhão que o homem havia perdido lá no jardim do Éden através de Adão, o homem perdeu a comunhão com Deus, mas ela é restaurada. Como que ela é restaurada? Com a presença do Espírito Santo na sua vida, fazendo uma limpeza, e agora no seu coração, no seu interior, na sua mente, passa a habitar a Santíssima Trindade. 1 Coríntios 6 e 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja o novo homem como é maravilhoso, porque o novo homem agora ele faz o que Deus quer. Ele não faz mais, ele não vive mais conforme a vontade da carne, conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito, ou seja, esse Espírito Santo que habita na nossa vida, ele vai testificar com o nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas também, se o homem não for filho de Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Deus diz para você: você precisa tornar-se filho de Deus. Quem são os nascidos de Deus? 1 de João 5, versículo 1 e o versículo 4 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso é que nós estamos trabalhando isso na mente das pessoas. Nesse momento de dificuldades que enfrentam o mundo, nós estamos trabalhando na vida das pessoas a fé. Porque a fé vence todas as coisas. A fé consegue superar problemas, dificuldades, fases difíceis. Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem são os nascidos de Deus? Aquele que é nascido de Deus guarda e põe em prática na sua vida a palavra de Deus, conforme o Salmo 119 e o versículo 11. Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, uma pessoa que guarda a sua palavra no seu coração, coloca ela em prática, é nascido de Deus. 1 de João 5 e 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Guardamos a sua palavra na nossa vida, guardamos os seus mandamentos, as suas ordens, as suas regras, aquilo que ele nos ensina. Quando nós guardamos, nós começamos a conhecer que nós amamos verdadeiramente os filhos de Deus. Então,
conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a palavra de Deus. Os nascidos de Deus andam como Cristo andou, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Os nascidos de Deus amam a Deus, amam aos outros e não amam o mundo. 1 de João 4, versículos 7 e o versículo 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 2,15, aí ele vai dizer: não ameis o mundo, ou seja, não ameis o sistema mundano, aquilo que caracteriza o sistema mundano, a imoralidade, o pecado, enfim. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diferente de João 3,16, que fala das pessoas, que diz que Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas. Aqui não. Aqui está falando do sistema mundano, o sistema pecaminoso que persegue, que tenta as pessoas a desagradar a Deus, e muitas que não são, aqueles que não são nascidos de Deus acabam desagradando a Deus. Mas quem é nascido de Deus procura agradar a Deus, não amando o mundo, mas amando o Senhor, amando a sua palavra. Os nascidos de Deus confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. 1 de João 4, 14 e 15. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Os nascidos de Deus praticam a justiça. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todos que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, conforme 1 de João 3, 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Sabe como o homem demonstra que ele é nascido de Deus? Quando ele ama o seu irmão, quando ele ama o seu próximo. Apesar de que nós somos muito falhos quando se fala em amar ao próximo, mas nós devemos trabalhar isso na nossa vida a cada dia, trabalhar este amor ao próximo. Os nascidos de Deus possuem o Espírito de Deus. 1 de João 3,24 diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, nós mesmos reconhecemos que Deus está na nossa vida através do Espírito de Deus que está na nossa vida. Ele diz que nós somos filhos de Deus. 1 de João 4,13 diz assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. Romanos 8,16, já lemos aqui: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os nascidos de Deus vencem o mundo,
porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é fé? É o firme fundamento, é o alicerce das coisas que nós não esperamos, e a prova daquilo que você não vê. Isso é fé. Nós estamos sendo orientados, aconselhados por Deus, pela sua palavra, nos dias em que nós estamos vivendo, a colocar em ação a nossa fé. E pela nossa fé, através da nossa fé, nós vamos vencer essa peste, nós vamos vencer esse vírus, nós vamos vencer o mal, nós vamos vencer tudo aquilo em que a mídia está dizendo. Porque o que a mídia está propagando é que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas nós, pela fé, estamos crendo que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é que provém, Ele é que sabe de quando tudo vai terminar. Deus é quem sabe. O homem apenas fala através da ciência, através dos seus métodos. Algumas coisas nós devemos obedecer quanto às regras de saúde, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós vencemos tudo isso pela fé que nós temos no Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é maior do que a ciência, que é maior do que a mídia, que Ele é maior do que este vírus. Deus é o Todo-Poderoso e está no controle de todas as coisas. Por que nós falamos isso? Por que nós acreditamos assim? Porque o Senhor está conosco e é através da fé que nós acreditamos, e o Senhor opera na nossa vida através da nossa fé. Por isso, vamos orar e vamos aguardar que o Senhor está no controle de todas as coisas e tudo tem um propósito. Se Ele fez isso, se Ele permite, é porque Ele tem um propósito para tudo isso. Quem são os nascidos da água e do Espírito? Quem nasce da água nasce através da fé na morte e ressurreição de Cristo, que é simbolizada pelo batismo. Então, quando você se batiza, aquilo é o quê? O batizado é o símbolo da morte e da ressurreição de Cristo. Quando você é emergido nas águas, a morte. Morreu ali a velha vida. Quando você é introduzido para cima, tirado da água, você ressurge uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então o velho homem fica e agora surge uma nova pessoa. Então é símbolo. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado. Então a prova de que você crê em Jesus Cristo é você ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas nós vemos na outra parte do verso, na outra parte, nós vemos que alguém pode ser salvo mesmo sem ser batizado. Por quê? Porque aqui diz aqui, mas quem não crê é que vai ser condenado, não é? Então, se você pode ser batizado, o que te impede você ser batizado? Nada. Então se batize, né? Converse com o seu pastor, peça o batizado, marque e seja batizado. Quando o batizado observa o batismo através da fé, que isso tudo tem a ver com a fé, quando o batizado observa o batismo através da fé, não só simboliza a morte de Cristo na sua vida, mas também o seu renascimento espiritual, pois já recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Ele já recebeu Cristo na sua vida. Ele já tem na sua vida o Senhor. Ele já recebeu o Salvador da sua alma.
ele está feliz, nada está impedindo que ele não seja batizado, tudo está livre para que ele seja batizado. Então, o que te impede que você seja batizado? Então, se batize. É como você está dizendo ao público, publicamente, que você agora vai servir ao Senhor, vai obedecer ao Senhor todos os dias da sua vida. O nascer da água, conforme Paulo disse, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E dessa experiência é que ressurge o novo homem em Jesus Cristo, conforme Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiando-nos aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, quando apareceu o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o nascer da água, conforme Paulo, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, dessa experiência, dessa regeneração, dessa renovação do Espírito Santo na nossa vida, é que vai surgir um novo homem em Cristo Jesus. A regeneração só é possível na vida de quem se arrepende dos seus pecados. Essa obra é feita pelo Espírito Santo. Essa obra não se explica com uma linguagem humana, porque ela é interna, mas ela é vista no comportamento externo do novo homem que se converteu a Cristo. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Nem se for circuncidado, nem se não for, isso não tem virtude alguma. Mas o que tem virtude então? O que é reconhecido então como um novo homem? Ser uma nova criatura, nascer de novo. Receber Cristo na sua vida, mudar o seu comportamento de vida, ter qualidades que agradam a Deus. A regeneração é a implantação de um princípio novo de vida na alma humana. A regeneração trata da mudança de natureza, conforme 2 de Pedro 1:4, segunda carta de Pedro, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, quando o homem sai da vida de pecado, muda o seu comportamento de vida, ele passa a ter uma nova natureza, uma natureza divina, uma mente de Cristo, um coração voltado para Deus. Então, os nascidos, esses são os nascidos da água e do Espírito.
a justificação do novo homem. O novo homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. As nossas obras podem até alcançar um nível superior de bondade. Pode ser bom o quanto for. E podem até parecer dignas de merecimento, mas não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Então o homem pode doar e abençoar e fazer quantas obras boas ele quiser fazer, isso não vai comprar salvação. Pode ser digna do mundo inteiro, dignas de merecimento, de honras ao mérito e enfim, de tantas coisas, mas não salva ninguém e não justifica ninguém diante de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9. Veja que tudo nós estamos provando na Bíblia Sagrada. Por isso é que estamos lendo muito a Bíblia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, como que o homem justifica a sua salvação? Recebendo Jesus, porque Jesus é graça. Quando nós recebemos a salvação, nós temos a graça de Deus, é o favor imerecível. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, não é por meio das obras. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode comprar salvação com boas obras. As boas obras faz parte na vida daquele que é salvo. Quem é salvo, ele deve praticar as boas obras, mas boas obras não podem comprar salvação. A seguir os estágios da fé, ou seja, os estágios da fé, quando a pessoa ele tem fé, ele crê, não é? Ele crê no Senhor. Então, a partir dos estágios da fé, aí depois o arrependimento, segue-se a justificação. Então, os estágios da fé, quando nós ouvimos e cremos na pregação do Evangelho através da fé. Nós não tínhamos fé, mas quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, alguém nos falou a palavra de Deus e agora nós cremos nesta pregação através da fé. Deus nos aceita. Se nós pararmos ali, fica tudo como está. Mas se o homem se arrepende dos seus pecados, porque ele ouviu, creu e agora tem fé, agora ele se arrepende do seu pecado, da sua condição de pecador, ele reconhece que ele é um homem pecador, recebe Jesus na sua vida, agora vai seguir a justificação. Romanos 10, 13 a 18. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés daquele que vos anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegrias de boas novas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, disse Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Lucas 15, 7, nós vemos aqui o filho pródigo. O filho pródigo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É a lição que nos traz isso, que nos
aconselha, assim que aconselha o homem se arrepender dos seus pecados. O homem é reconhecido diante de Deus, diante do seu arrependimento. Ele arrependeu-se dos seus pecados pela fé e ele reconhece que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. E agora ele é justificado por Deus através do seu arrependimento pela fé em Jesus Cristo. Isaías considerou as nossas obras como trapos de imundícia. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. E todos nós murchamos com a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64:6. Então, o novo homem é justificado pela fé em Jesus. O homem passa a ter fé em Cristo, arrepende dos seus pecados e Deus o justifica. A justificação do novo homem, a doutrina da justificação é gratuita e não depende da perfeição do homem. 1 Coríntios 6, 9-11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, olha lá, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a doutrina da justificação é gratuita, não depende da perfeição do homem, mas sim da fé, através da sua conversão e arrependimento dos seus pecados. A doutrina da justificação trabalha a favor do homem assim que ele crê, se arrepende e confessa a sua culpa. Atos 2, 37 e 38. Pedro estava pregando após o Pentecostes, após o batismo com o Espírito Santo no cenáculo. Pedro estava pregando e no versículo 37 o povo faz uma pergunta. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? E então Pedro diz, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário arrependimento. Se um pecador crê, se arrepender, confessar a sua culpa, sem passar pelo processo da conversão progressiva, ou seja, da regeneração, ele será salvo. Se o pecador estiver sendo sincero, se o arrependimento, se a crença dele for sincera, se o arrependimento dele for sincero, não dá esse tempo deles de passar pela conversão progressiva, que é a regeneração, e ele vier a óbito, ele será salvo. Se ele estiver sendo sincero, como nós já dizemos, em sua decisão e confissão, sim, pois é aí que vai entrar o quê? A justificação. No arrependimento, arrependeu dos seus pecados, o Senhor Deus o justifica. Ela atua, a justificação atua para regenerar, ela atua para, não, mas para aperfeiçoar as limitações humanas. Nós vamos dar o exemplo, nós temos aqui o exemplo do ladrão na cruz. Ele não foi batizado, mas o arrependimento dele foi sincero.
A crença dele foi sincera. No ladrão da cruz, ou seja, no acontecimento de tudo aquilo que aconteceu na cruz, nós vemos ali os 7 estágios da salvação. O ladrão na cruz não teve de provar, teoricamente, que ele nasceu de novo, ou a sua regeneração, ou a sua conversão. Na prática, em termos da doutrina bíblica, isto aconteceu porque ele creu. A crença dele foi sincera. O ladrão na cruz se arrependeu. E havemos aqui o arrependimento. Ele confessou a Jesus como seu Senhor. Confissão. Jesus justificou a ele. Justificação. Através desses 5 estágios que nós já falamos aqui, regeneração ou conversão, fé, arrependimento e confissão e justificação. Então, através desses 5 estágios, ele foi adotado como filho de Deus. Adoção, regeneração e santificação. Então, Jesus confirmou a sua salvação. Jesus vai confirmar a salvação do ladrão na cruz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glorificação. O ladrão na cruz foi a primeira pessoa salva pela graça. E ele nos deixa uma lição, que todo homem precisa reconhecer que é um pecador e arrepender-se dos seus pecados para que ele tenha a salvação em Cristo Jesus. A santificação do novo homem. A regeneração ela é instantânea, porém a santificação é um processo para toda a vida até nós alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, no momento da conversão, o pecador arrependido passa a ser visto como justo e santo diante de Deus. Porque quando ele se converte porque ele se arrependeu dos seus pecados. A sua crença é sincera, a sua fé é sincera, o seu arrependimento é sincero. Ele torna-se justo diante de Deus. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O pecador separado do mundo é propriedade exclusiva do Senhor. Portanto, posicionalmente, esse novo homem agora é santo, mesmo estando em um processo de santificação. Esse processo de santificação, ele dura por toda a vida. Nós que recebemos a Cristo, nós estamos nesse processo de santificação, porque nós não somos santos, aperfeiçoados, santos. Nós estamos no processo de santificação. E mesmo estando nós nesse processo de santificação, nós somos santos. 1 de Pedro 2 e 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A disciplinação no processo de santificação é feita pelo próprio homem que foi adotado como filho de Deus. Nós é que nos disciplinamos o nosso comportamento, disciplinamos a nossa fala, disciplinamos o nosso olhar, disciplinamos o nosso andar. Nós vamos nos disciplinando para que sejamos santos, porque nós estamos no processo de santificação, porque nós fomos adotados como filho de Deus. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações
e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja que logo depois que Deus aconselhou, que Deus incentivou Josué, que deu uma palavra de ânimo para Josué, que estava desanimado depois da morte de Moisés. Josué, então, depois de receber uma palavra poderosa de Deus na sua vida, vemos que Josué ajunta o povo, manda reunir o povo se reúne, e Josué diz então no capítulo 3 e no versículo 5 do seu livro: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Então, a disciplinação no processo de santificação é feita pelo próprio homem que se converteu a Cristo, que foi adotado como filho de Deus. A santificação do novo homem, até que chegue à imagem e semelhança de Deus, acontece conforme a sua vida de santidade. A santificação vai acontecendo conforme ele vai vivendo uma vida de santidade, uma vida de separação do pecado. Ele vai disciplinando a sua vida para a santificação, vivendo uma vida de santidade para a santificação. É um longo processo e assim nos revela a palavra de Deus. 1 de Pedro 16, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Efésios 4:13, até, agora voltamos lá ao texto áureo, lembra do texto áureo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós vamos vivendo uma vida de santificação, nós vamos nos disciplinando, o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso olhar, vamos disciplinando tudo isso. E o Senhor vai nos recebendo como filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus, até chegarmos à estatura completa de Cristo. Esse é o terceiro tópico da nossa lição, que nós estamos estudando: a santificação do novo homem. Ainda no terceiro tópico da lição, a santificação do novo homem, nós temos aqui o sexto estágio na vida cristã, é a santificação que se dá após a regeneração. Romanos 6, 22, 23. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando alguém é justificado, Deus o declara justo. Portanto, justificação é algo que Deus faz por nós. O que nós fazemos? Nós cremos. O que nós fazemos? Colocamos em ação a nossa fé. O que o homem faz? Se arrepende dos seus pecados. E o que Deus faz por nós? Nos justifica. Romanos 4, 24, 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então veja que Cristo veio, sofreu por nós, morreu por nós e ressuscitou para nossa justificação. Quando o homem é justificado? Quando ele reconhece que Jesus Cristo veio, quando ele reconhece que Jesus Cristo morreu por seus pecados, quando ele reconhece que Jesus Cristo ressuscitou, quando ele reconhece que ele é um pecador e precisa do perdão de Deus, então ele é justificado.
A santificação é algo que Deus opera em nós pelo seu Espírito. A justificação coloca-nos em relação certa com Deus, mas a santificação manifesta o fruto da relação que nós temos com Deus. Romanos 1,4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 3-5, a vossa santificação. O que é? Que vos abstenhais da fornicação, que vocês deixem o pecado, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão, não alimentando a sua carne com o pecado, como os gentios fazem isso, eles que não conhecem a Deus. A palavra santificar no grego, que é a língua original do Novo Testamento, significa separar e indica como Deus nos separa do mundo. Essa separação do mundo nada tem a ver com isolamento, não é se isolar das pessoas, não é morar distante das pessoas, não é se isolar do mundo ou das pessoas, mas santificar ou separar-se do mundo é se separar dos valores, dar assistência, ou seja, é valorizar os valores morais e éticos. Quando você dá valor aos valores morais e éticos, tudo ao contrário, quando o homem faz isso, reconhecendo Deus na sua vida, aceitando Jesus como seu Salvador, não se isolando das pessoas, não se isolando do mundo ou das pessoas, mas sim se isolar dos valores morais e éticos que são contrários aos princípios de Deus. A santificação do novo homem ainda. A vontade de Deus é que o novo homem coloque em prática na sua vida o processo de santificação, pois sem esse processo de santificação é impossível a santidade e o aperfeiçoamento do novo homem. 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que o novo homem se santifique. 1 João 2,17, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou seja, permanece eternamente. Ele continua vivendo, mesmo que ele morra, mesmo que a sua carne morra, mesmo que o seu corpo morra, mas o seu espírito permanece com Deus. Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A luz de Cristo deve brilhar em nossa vida através do nosso comportamento. Jesus disse para nós: vós sois a luz do mundo. Assim sendo, devemos ser imitadores de Cristo, como Paulo disse à igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Portanto, a santificação é a vontade suprema de Deus, mas devemos crer que se pecarmos, a luz de Jesus em nossa vida e a nossa comunhão e união com os irmãos fará que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado, conforme 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo o pecado, vai nos purificar do pecado, mas nós precisamos andarmos na luz, precisamos seguirmos a Cristo, porque Ele é a luz. Então, se andarmos na luz, mas só não, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, e aí então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Devemos intensificar nosso ensino, nossa pregação, nós que pregamos, nós que ensinamos, nós que aconselhamos,
as pessoas, devemos intensificar nosso ensino, nossa pregação quanto à doutrina da santificação. Sabemos que nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste e por isso devemos pregar, devemos viver essa santificação, pregar para o povo através do nosso comportamento, da nossa vida e através do nosso ensino, para que o povo santifique a sua vida, porque nós sabemos que nem o impuro entrará na Jerusalém celeste. Veja o que diz Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e àqueles que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A santificação é o processo que demanda toda a nossa vida até o arrebatamento da igreja, conforme Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem foi que começou a obra em você? Foi Jesus? Então fique certo disso, que aquele que começou a obra em você, ele vai aperfeiçoar esta obra. Não é de hoje para amanhã. Não, ele vai aperfeiçoar esta obra até o dia de Jesus Cristo, quando ele vier para levar a sua igreja, para tirar a sua igreja aqui desta terra. Portanto, vamos estar sempre na presença de Deus, sempre buscando viver esse novo homem em Cristo Jesus, esse novo homem que o Espírito Santo está fazendo, está trabalhando dia a dia, conforme nós vamos dando oportunidade, nós vamos deixando que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida até o dia do Senhor. Deus te abençoe, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantos problemas em que nós estamos vivendo. Mas precisamos sempre buscarmos a força de Deus e continuarmos vivendo uma vida em Cristo Jesus. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, já na próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.